nosso plano, não é novidade para ninguém, está atravessando uma fase bastante difícil. A gente tem um déficit hoje, que não temos um número fechado, mas é alguma coisa em torno de 20 bilhões, né, e que vai ter que ser equacionado a partir do ano que vem. Há muita preocupação se o plano vai quebrar, se a gente vai ter... Não, a nossa posição é que a gente está longe disso, não tem chance de quebrar. A gente lembra que quem gosta de sempre falar isso é o Paulo Brandão, que tem mais tempo que a gente nisso, que o fundo já apresentou 140% de déficit e não quebrou. Então a gente hoje não está nem com 30% de déficit, então a gente acha, em torno de 30% de déficit, a gente acha que não há motivo nenhum para quebrar. Além disso, eu acho que é uma questão que isso tem que ser levantado, é um momento para discutir isso agora, tá bom, existe um déficit. De quem é a responsabilidade por esse déficit? Então tem coisas que são claras, que não tem nem discussão. Por exemplo, o acordo de níveis pagando 2004, 2005, 2006, que foi feito pela Petros através de um acordo com a Petrobras. Isso, nitidamente, é o cumprimento, é o uso do artigo 9, inciso 9 do artigo 48, que diz que se reajustes pela ativa, pelo reajuste de ativa, causar déficit ao plano, é de responsabilidade exclusiva da Petrobras. E isso foi colocado como responsabilidade da Petros. Não é. Temos, desse déficit, a gente tem 5 bilhões que são relativos à mudança da família real. A Petros usava durante 30 anos, usou uma fórmula matemática para apontar qual era a família real, quanto tempo vai viver o último dependente, né? E isso depois, quando fosse usando a família padrão, essa conta. Quando foi fazer o fato real, que isso é uma coisa que a gente já cobrava há muitos anos, o pessoal que está na ativa, esse pode ainda estar em fase de constituição de família, mas o pessoal já em gozo de benefício, o próprio sistema Petros, o nosso plano, não permite que se inclua mais nem dependente, nem mudança de esposa. Então, a família já está fechada. Então, por que não usar a família real dessas pessoas, ao invés de ficar usando uma forma padrão? E quando se fez isso, viu-se que a família padrão estava longe de ser família padrão, e gerou um aumento nas nossas provisões matemáticas, nos recursos que vão ser despendidos pela Petros para pagamento de todos os benefícios até o último dependente de todos, aumentou em 5 bilhões. Temos mais ainda, nesse déficit, em torno de 3 bilhões que estão provisionados para as ações de nível, mas judiciais, não de acordo. Essas que 3,5 foi de acordo, que não tinham ações de nível, já fizeram acordo. Agora tem uns que têm uma ação judicial, isso imagina se seja mais uns 3 bilhões. E tem ainda o resto da dívida da ação pública, que ocorre na 18ª Vara Civil, que a Petrobras fez um acordo, um equacionamento de parte da dívida, a dívida reconhecida pela perita jurídica, da atuária do jurídico, do juiz, era de 9,88 bilhões, e a Petrobras equacionou, não pagou, fique claro isso, mas equacionou a dívida em torno de 5 bilhões. Essa dívida, então, ficaram fora da dívida. Se a perita encontrou 9,8, ela equacionou 5, ficaram mais uns 5 para serem equacionados. Então, esses 5 que foram equacionados em 2006 e que a Petrobras só vai pagar em 2028, só em 2020, ela vem pagando juros. Então, ela vem pagando juros já de há 9 anos pagando juros, e essa dívida que era de 5 bilhões, hoje está em 11 bilhões. Então, a gente estima o resto da dívida que não foi reconhecido pela Petrobras, que ainda está em julgamento na ação civil pública, que era talvez em torno dos 5 bilhões, quanto é que vale hoje? Então, a gente não pode falar em discutir equacionamento desse déficit sem falar no fechamento, no encontro de contas das dívidas da Petrobras para com os petroleiros. Eu entendo o seguinte: nós estamos vivendo uma situação muito complicada no país. O mundo todo está numa crise econômica muito grande, em função do preço das commodities, que é o preço do petróleo, como a gente estava acompanhando, que baixou bastante. E o Brasil, como é um país que sobrevive basicamente, a indústria muito incipiente e baseada quase que exclusivamente no petróleo, em outras áreas também, a gente está sofrendo bastante com essa crise mundial. E a Petros, nesse contexto, ela está sofrendo também
bastante dessa situação que nós estamos vivendo nesse momento. Mas não é só isso, obviamente. Óbvio que a Petros também tinha que estar melhor preparada para enfrentar esse momento se ela tivesse hoje uma carteira de investimento mais adequada à longevidade e à situação da idade do plano, da maturidade do plano. E ela com certeza não está preparada para isso. Hoje nós estamos vivendo uma situação de déficit, é um déficit importante, é um déficit preocupante, que nós temos que tomar alguma atitude imediatamente. Agora eu quero lembrar, como o próprio Paulo Brandão diz, né? O déficit, na verdade, é como se fosse um farol, quando você está no mar, né? E o farol sinaliza lá a 20 milhas de distância que vai acontecer uma situação, tem uma pedra lá no meio do caminho. O que você tem que fazer? Corrigir o rumo da tua embarcação. Então nós temos aí um período bastante importante em que nós vamos estar corrigindo o rumo dessa embarcação chamada Petros. Essa correção de rumo envolve exatamente o que? A mudança, uma mutação na carteira dos investimentos da Petros. A Petros não pode ficar hoje com a exposição que ela está ao mercado na fase do plano Petros, do sistema Petrobras que ele está. Por quê? A maioria de nós do plano Petros do Petrobras, a maioria dos participantes assistidos já estão na fase assistida, entendeu? Então, isso significa que o plano tem que estar menos exposto ao risco. E para fazer isso, tem que fazer uma mutação na carteira, ele tem que parar de investir na renda variável e ir em direção a investimentos mais seguros, da renda fixa, imobiliário, investimento com participantes, que são os investimentos que a gente entende como investimentos menos arriscados para Petros. Então, nesse momento, o déficit aponta para isso. Vai faltar dinheiro para pagar benefício? De jeito nenhum. Os estudos que tem de liquidez do patrimônio da Petros apontam que durante os próximos 20, 25 anos não vai faltar dinheiro para pagar o seu benefício. Então você que assistiu da Petros, que está ouvindo, a Petros vai estar em crise, vai acabar, tem um rombo na Petros, calma, não é nada disso. Fique tranquilo, não vai faltar grana para pagar você, o seu benefício vai cair todo mês, como sempre caiu nos últimos 40 anos. Agora, é necessário que a Petros tome providência para mudar a sua carteira de investimentos. Por quê? Porque se ela não fizer isso, significa que daqui a pouco, o déficit aponta para isso, daqui a pouco nós vamos ver uma situação bastante difícil. E o déficit não é só um problema dos investimentos da Petros. É muito importante. Tem as dívidas que a Petros tem, que o Silvio acabou de falar, tem o crescimento das provisões matemáticas, que são o quê? Os benefícios, os compromissos de pagamento que a Petros tem. Houve um crescimento acima da expectativa em função da própria inflação. A inflação aumentou o preço, né, dos produtos, né, ela reflete o preço dos produtos, mas reflete também o aumento nos compromissos que a Petros tem. Então, tudo isso influencia hoje na situação do déficit. Então, o déficit, na verdade, é essa situação, que, obviamente, não é uma situação tranquila, mar de almirante, nós precisamos ficar... Não, nada disso. Nós temos que nos preocupar e tomar atitudes agora. Mas não vai faltar dinheiro para você receber seu benefício aposentado. E não vai ter uma situação de falta de liquidez imediata no plano. O que nós temos que fazer é tomar providências agora para tentar resolver isso. Agora, que a gente tem medidas a serem tomadas, sem dúvida nenhuma. Por exemplo, a gente tem uma série de investimentos em infraestrutura que são, obviamente, responsabilidade do governo, como, por exemplo, Sete Brasil, Belo Monte, onde a gente entra com o dinheiro e eles ficam com o dinheiro e a gente com o risco. Isso não tem o menor sentido. Isso é responsabilidade do governo. Se o governo precisa do nosso dinheiro para investir em infraestrutura, não tem nenhum problema, mas nos remunere com a meta atuarial. E ele, mas se isso render mais, ótimo, pode ficar para você, não tem problema. Agora, o que não pode é a gente assumir um risco, que é um risco do governo. O caso do Belo Monte é clássico, né? Esse investimento, quando foi feito, com a previsão de desembolso que a gente teria, com o recebimento que ele renderia meta atuarial mais 3%, quer dizer, ele renderia IPCA mais 9% ao ano. Isso era absolutamente tranquilo, porque a nossa meta atuarial é 5,63% mais IPCA. Bom, agora o que acontece? Acontece que ao longo desse investimento, aconteceram vários problemas. Por exemplo, o problema que a gente está passando no momento. A gente está precisando agora de 2 bilhões para terminar a obra. E quem vai botar esses 2 bilhões? O combinado, quem colocasse, era o BNDES. E por que o BNDES não pôs? Porque o BNDES ia colocar esse dinheiro, esse empréstimo, em função de estar
toda a eletricidade gerada, a energia gerada do Belo Monte colocada, ela está colocada em 80%. E a Eletrobras tinha a responsabilidade de assumir os outros 20%. Então o BNDES está esperando que a Eletrobras assuma a responsabilidade pelos 20% para que o BNDES tenha garantia para liberar os 2 bilhões. Acontece que a Eletrobras está também numa crise pior que a da Petrobras, diga-se de passagem, e diz que não vai honrar esse compromisso. Por quê? Porque ela tem um compromisso contratual de comprar essa energia a $180 o megawatt-hora. E quanto está custando esse valendo no mercado? Foi feito um leilão de 90 e não teve comprador. De quem pode ser esse risco? Só pode ser do governo federal. Não pode ser que os aposentados da Petrobras, os aposentados sustentados pela Petros, assumam a responsabilidade desse risco. Entendeu? Se a gente assumir a responsabilidade, nós vamos estar com um risco muito superior ao que a gente pode assumir. Quem tem que assumir quem é o governo. Por que o governo chama a gente para investir num negócio e na hora que o negócio tem dificuldade, ele foge das suas responsabilidades? O BNDES fala, não, olha só, se a Eletrobras, que é outra empresa do governo, não assumir parte dessa energia, nós não vamos dar o financiamento. Aí o mico preto fica onde? No ombro dos petroleiros? No ombro dos participantes da Petros? Negativo. Esse tipo de investimento não pode acontecer no interior da Petros, porque a Petros não tem condição de assumir a responsabilidade pelos investimentos estruturados de todo um país. É muito bom, para entender, para os petroleiros e para o país todo, como cidadão brasileiro, que o país tenha usinas como Belo Monte que possam produzir energia. Muito bom, legal. Se é isso, o governo tem que assumir toda a responsabilidade disso e não colocar na mão da gente. Porque a gente já está entrando com o dinheiro. A gente não pode entrar com o dinheiro e assumir o risco. A nossa parte de ajudar o governo, e eu defendo isso, as pessoas me criticam, não, eu defendo sim que o dinheiro dos fundos de pensão seja investido em infraestrutura. O que a gente não pode ficar é com o risco. Esse que é o problema. Esse risco é do governo. A gente não é ganancioso, a gente não está querendo IPCA mais 10%, não, nada disso. Nos basta IPCA mais 6%. Se o governo conseguir mais, ótimo para o governo. Mas o que não pode é a gente se comprometer com um negócio com IPCA mais 9% e depois ele se acaba sendo um negócio de IPCA mais 4%. Isso é que a gente não pode assumir esse risco. Então tem diversas mudanças que têm que ser feitas e que não partem só da Petros, mas também da Petros e do governo, porque o governo, na realidade, acaba dando um tiro no pé. Porque se ele começa a transferir esse risco, qual é o próximo plano que vai querer botar algum dinheiro num projeto de infraestrutura do governo? Nenhum, nem a própria Petros. Eu costumo conversar com o Silvio, eu costumo dizer para ele o seguinte, eu pensava, quando chegava na Petros, que o melhor negócio nosso seria com quem? Com a Petrobras. Pensava isso, achava, a melhor coisa é o quê? A gente faz negócio junto com a Petrobras e vai conseguir faturar aí junto com a Petrobras. Já emprestou dinheiro para pai, para mãe, para irmão, para cunhado? É complicado, né? O dinheiro vai e não volta. É mais ou menos a mesma história. Então, se a gente quer fazer com que o nosso patrimônio rentabilize, nós temos que ter completa independência da patrocinadora Petrobras e do seu chefe. Quem é o chefe da Petrobras? É o governo federal. Então, os investimentos que a Petros faz junto com o governo federal, como, por exemplo, Sete Brasil, que é a empresa de sondas, né, navios sondas que a Petrobras tem interesse, né, ou Belo Monte e outros mais, obviamente eles não são interesses, são investimentos que sejam do nosso interesse imediato, a menos que o risco fique só com o governo ou só com a Petrobras. Se for um risco que for compartilhado, aí não nos serve. Por quê? Na hora que o negócio aperta, o mico vem para o ombro dos petroleiros. Aí não. Aí nós não podemos concordar, de jeito nenhum. Então, essa situação dos investimentos da Petros, todas têm que ser revistas. Não só os investimentos com a Petrobras, os investimentos estruturados, até mesmo como a Invepar, né, que é uma empresa de participação importante, que a Petros entrou e era uma empresa rentável, que hoje, infelizmente, não está performando da maneira como deve performar. Nesse momento, há uma necessidade da Petros fazer uma revisão completa do seu portfólio de ações, do seu portfólio de investimentos. E, a partir disso, gerar menos riscos para nós participantes. Isso é fundamental. Isso já está sendo feito. Desde o ano passado houve uma mudança muito grande na política de investimento. Porque antigamente, o que dizia a política de investimento da Petros? Investimento em ações pode ser entre 0% e 60%. Digamos que estivéssemos em 40%.
Quando chegasse no final do ano, se você tivesse 40%, a política foi cumprida. Se era entre 0 e 60, você está em 40, está cumprida. Mas isso não é política. Então, definiu-se um alvo. Então, a política é entre 0 e 60. Nós estamos em 40, mas qual é o alvo? Por exemplo, nosso alvo é 20. Então, se a gente saiu de 40 e chegou no final com os mesmos 40, a gente não está cumprindo a política. A nossa política era de sair de 40 e ir em direção a 20. Podemos estar com 35, com 30, mas em direção a 20. Isso não havia na política, faltava esse alvo. E isso aí a gente pode, estou tranquilo para falar, contamos com a grande colaboração dos próprios conselheiros indicados da Petrobras. Porque já desde o último ano houve uma mudança muito grande do comportamento desses conselheiros dentro da Petrobras. Acho que começaram, da Petros. Começaram a sentir a responsabilidade que tem, que o seu CPF tem envolvido em todos esses investimentos. Então, estão com muito mais pé atrás, com muito mais preocupação que nunca no passado tinha existido. Vinha uma decisão da Petrobras e simplesmente implementavam sem grande questionamento. Hoje existe um grande questionamento, tanto do nosso lado, que sempre existiu, quanto do próprio lado deles. E isso tem ajudado muito a governança da Petros. Retomando a questão do déficit. O déficit, portanto, não é um problema só com os investimentos da Petros. É um problema das dívidas que a Petrobras tem, é um problema do crescimento do passivo, ou seja, dos compromissos que a Petros tem com os seus participantes assistidos, e é um problema também da carteira de investimento da Petros. Tudo isso envolve o déficit. E o equacionamento vai ser em função disso. Nossa estratégia é clara e cristalina. Nós queremos discutir qualquer equacionamento, qualquer déficit técnico, no marco o quê? Das dívidas que a Petrobras tem para com o plano, que é o que o Silvio falou logo no início dessa conversa. Se a gente conseguir fazer isso, nós achamos que vamos poder avançar nesse debate de maneira salutar para os participantes, senão vai ser complicado. Essa é a primeira. Segundo, não vai faltar de maneira nenhuma grana para você receber seu benefício. Você que é aposentado, você que é pensionista. Essa história que a Petros é um Aeros não é verdade. Essa história que a Petros é um Aeros não é verdade. A Petros não é igual o fundo de pensão das empresas de aviação. A Petros tem patrimônio, e um patrimônio que rentabilizou durante anos muito para a nossa satisfação. E nesse momento conjuntural importante, esse mesmo patrimônio que rentabilizou, hoje não está rentabilizando. O que nós temos que fazer? Fazer uma mutação, e nós temos tempo para fazer isso, porque nós temos esse apontamento do déficit, nos mostrou que vai acontecer esse momento, nós temos tempo para fazer isso e nós podemos fazer. Basta que a diretoria da Petrobras, principalmente, e a diretoria da Petros, tenham vontade política de fazer junto com a gente. Só para complementar, em relação ao investimento, a gente tem perda de investimento? Claro. A gente teve uma auditoria agora, pedida por mim e pelo Brandão no Conselho Deliberativo, que mostrou, que apontou 70 investimentos com perdas provisionadas de 1,2 bilhões. Perda provisionada não quer dizer que está perdido. Isso é uma medida contábil. Disso aí, alguma coisa vai ser recuperada através das garantias. Mas essa auditoria mostrou uma série de comportamentos repetitivos, demonstrando que existe talvez uma gestão temerária. Por que você não afirma, Silvio, como muitas pessoas dizem, eu não afirmo porque eu não tenho prova. Eu sou conselheiro deliberativo, para fazer uma afirmação desse porte, eu preciso ter documento, ter prova, e eu não tenho prova. Agora, a gente está procurando provas, inclusive o próprio Conselho Fiscal encaminhou essa auditoria para a Previc, que esse sim é o órgão de fiscalização que pode aprofundar essa auditoria e provar se realmente teve gestão temerária ou não, e entendo, os responsáveis têm que ser responsabilizados. Nesse momento, o Conselho Fiscal da Petros encaminhou uma denúncia à Previc sobre 70 investimentos que foram provisionados à perda. Essa denúncia é em função de 4 diretorias da Petros desde a época do Fleury. Então, a gestão da diretoria Fleury, a gestão da diretoria Wagner Pinheiro de Oliveira, Luiz Carlos Afonso e Carlos Fernando Costa. Essas 4 mandatos na diretoria tiveram responsabilidade da maneira como a Petros se comportou diante desses investimentos, ou seja, da maneira como fez o investimento e da maneira como se comportou em relação às garantias desse investimento. E esse comportamento, na nossa opinião, demonstra que há a possibilidade de haver uma gestão temerária. Nesse sentido, como nós não temos no Conselho Fiscal a capacidade de fazer essa apuração, nós encaminhamos para a Previc para que a Previc pudesse fazer essa apuração. Então, a Previc tem a obrigação, nesse momento, de fazer essa apuração, a partir dessa denúncia, e comprovar se houve, de fato ou não, a
chamada má gestão dos nossos investimentos. Se houve essa má gestão e ela foi feita sem dolo, sem culpa, né, sem uma pretensão inicial da diretoria, aí nós estamos diante de uma gestão temerária. Agora, se aconteceu por dolo, por intenção do seu dirigente, aí é possível haver uma gestão fraudulenta e aí um desdobramento, inclusive, em processos criminais ou civis. Tudo isso aí, nesse momento, o Conselho Fiscal está encaminhando à direção da Previc para que a Previc tome as providências. Assim que nós tivermos os desdobramentos disso, os participantes serão comunicados. Nesse marco, é importante reforçar aquilo que o Silvio acabou de dizer. Esses investimentos totalizaram cerca de 1,2 bilhões de reais. É muito dinheiro para qualquer fundo de pensão. Na verdade, 90% dos fundos de pensão do Brasil não possuem este patrimônio. Este patrimônio é maior que 90% dos fundos de pensão do país. E, portanto, tanto para a Petros ou para qualquer fundo de pensão, é muito dinheiro. E nós vamos querer a responsabilidade de cada dirigente que esteve envolvido com essas operações. Juntar governo e sindicalismo nunca deu certo. Tem até nome. Chama-se peleguismo. O nome é esse, é peleguismo. Juntar sindicalismo com o governo. E não deu outra coisa no governo do PT com a FUP e seus sindicatos. Posições absolutamente pelegas. Assim como aconteceu com os servidores públicos. Vocês lembram que o Fernando Henrique tentou durante muito tempo fazer a reforma da Previdência dos servidores públicos e nunca conseguiu? O Lula, no seu primeiro ano, conseguiu. Por quê? Porque tinha um apoio sindical. E o mesmo aconteceu com a gente, com a repactuação. Não era repactuação, era migração. Mas naquela hora estávamos todos juntos, todos na FUP, até eu fui diretor da FUP, estávamos todos juntos e conseguimos barrar a migração. Quando assumiu o governo do Lula, trocaram a migração de nome para repactuação, deram uma coxambrada e passou. Por que passou? Porque àquela altura os petroleiros ainda acreditavam que a FUP defendia os seus interesses. Duvido que a maioria dos petroleiros ache isso hoje, depois de todo esse papel que fizeram. E acho que foi dramático. A repactuação foi uma grande traição à categoria. E pior, porque se fosse feito por uma pessoa que não tivesse conhecimento do que estava fazendo, mas não foi o caso. Eles sabiam muito bem o que estava sendo feito. Estávamos abrindo mão de direitos garantidos em contrato, entende, que não tinha a menor discussão jurídica possível, e abriram mão em troco de 15 mil reais ou 3 salários. E isso só foi conseguido porque tinha uma grande federação, a FUP à época. Muita autoridade. Muita autoridade, é reconhecida como defensora da categoria. E a prática demonstrou que não. O que aconteceu na Petros, a Petrobras, exatamente. O que aconteceu na Petros? A Petros virou um quintal da Petrobras. Entende? O que a Petrobras fazia, mandava, ou que alguém mandava, não sei bem se alguma outra pessoa mandava, mas o que vinha como orientação da Petrobras era acolhido diretamente por todos os conselheiros, inclusive pelo próprio conselheiro que era eleito pela FUP. O conselheiro eleito pela FUP cansa de votar 95% das vezes com a patrocinadora. Então, isso é que não pode acontecer. A gente tem que ter, sim, sindicalistas formados, que se formem. Inclusive, eu quero fazer aqui propaganda de um curso que estamos lançando agora. A FNP, a FENASP e a EPET, são um curso de formação para formação não só de conselheiros, pessoas que queiram se candidatar, mas pessoas que queiram entender um pouco mais de fundo. A gente precisa disso. Então, estamos lançando. Os sindicatos da FNP vão divulgar a EPET, então eu sugiro às pessoas que tenham interesse que se candidatem. A gente precisa, sim, de pessoas que tenham capacidade de luta, ativistas sindicais ou não, mas que tenham conhecimento do fundo de pensão. E para isso é preciso formação. Eu mesmo, Tedesco, assim que a gente entrou no plano, eu já entendi alguma coisa de fundo de pensão, mas não entendia muito. Fomos fazer um MBA, fizemos mais de um ano de MBA, para nos formarmos, e ao longo do tempo fomos adquirindo experiência, e hoje já posso dizer, eu não sou nenhum Paulo Brandão, mas já entendo bastante e posso colaborar. Inclusive, a minha colaboração agora, nesse momento, nesse meu último ano de mandato, vai ser exatamente a participação nesse curso, repassando essa experiência para que essas bandeiras continuem a ser levantadas. E quanto a essa ideia que estão se defendendo de que devemos ter pessoas de mercado gerindo o nosso problema não é falta de pessoas
pessoas de mercado, Genildo, porque as pessoas que estão na Petro são de mercado e entendem muito bem do mercado. Então ninguém, inclusive, isso pode funcionar para eles como um álibi, coitadinhos, erraram. Não é isso. Eles têm muita competência e o pessoal do mercado também tem, mas a gente não necessariamente precisa dessas pessoas. Exatamente. Está rolando lá no Senado um projeto de lei que foi defendido pelo aquele senador do PSDB, Aécio Neves, que está dizendo essa questão de acabar, na verdade, com a paridade de gestão, né, e começar a utilizar nos fundos de pensão os conselheiros independentes, diretores independentes. Bem, primeiro, não existe independência nessa história, gente. Ou está do lado dos participantes e assistidos, ou está do lado das patrocinadoras, porque são interesses completamente opostos. Não é verdade que os fundos de pensão têm a mesma função para todos nós, porque nós dependemos dele para sobreviver quando a gente não consegue mais trabalhar, quando acaba a nossa fase laboral. Nós, participantes assistindo, dependemos. E a empresa quer aquilo como fomento de RH. Então, os interesses são aparentemente coincidentes, mas, na verdade, eles são antagônicos por excelência. E a empresa Petrobras, como qualquer patrocinadora, quer esse fundo para garantir que o funcionário tenha uma relação permanente com ela enquanto ela assim o desejar. Assim que ela não o desejar, como fazem muitas outras empresas, ela retira o patrocínio. Não acredito que isso vai acontecer na Petros, mas é importante entender que a independência no fundo de pensão não existe. O que existe é um compromisso com os participantes assistidos, que é um compromisso com a gente, ou um compromisso com as patrocinadoras. Então, quando for criada essa figura de conselheiro independente, ele, na verdade, vai estar a serviço de um dos dois lados. Naturalmente, daquele que o nomeou, certo? E não do nosso lado. Nesse aspecto, o processo que está correndo lá no Congresso, o projeto de lei lá no Senado, ele não vai estar atendendo aos nossos interesses. Essa é a primeira coisa. Segundo, eu corroboro exatamente com aquilo que o Silvio acabou de falar. O fato de botar alguém do mercado não significa dizer, entendeu, que vai melhorar nada, até porque os atuais dirigentes ligados ao PT, que estão dirigindo os fundos de pensão, entendem muito de mercado, são muito competentes. O problema é saber para qual lado do jogo que eles estão jogando. Se estão no nosso time jogando para a gente, marcando gol no time adversário, ou o contrário. Esse é o problema. E nesse momento, ao não cobrar as dívidas, por exemplo, da Petrobras, a diretoria da Petro não está jogando do nosso lado. Se ela cobrar a dívida da Petrobras, ela está marcando gol para a gente. Se ela deixa de cobrar, ela está marcando gol contra a gente. É isso que está acontecendo. Se a Petros, por exemplo, faz investimentos, onde, por exemplo, como a Belo Monte, né, em que a gente sabe que tem o maior risco, e ela sabe, por competência, e sabe mesmo, que mais risco no plano nesse momento não é bom, obviamente ela não está jogando no nosso time. Então essa é a situação que a gente tem que entender. Hoje tem, e sempre houve, não foi agora no governo PT, sempre houve interesses contrários no fundo de pensão, porque as patrocinadoras têm uma outra pretensão que não a nossa. Infelizmente é assim, essa é a realidade, a vida é assim. Quando você chega num bar, você pede para o garçom de atender, esse é o trabalhador. Você vai pagar a conta para quem? Para o dono do bar. Entendeu? Você vai num banco, você vai ser atendido por quem? Pelo trabalhador, que é o caixa. Quando o teu dinheiro é depositado, vai para a conta de quem? Para o dono do banco, que é o banqueiro. A vida é assim, ela não divide de esquerda, direita, partidos políticos, ela divide entre aqueles que trabalham e aqueles que se apropriam do nosso trabalho. Nesse sentido, a Petros está inserida nesse contexto e, portanto, não existe independência de conselheiro nenhum, gente. Não existe isso. Ao contrário, o que existe, nós vamos ver, é uma tentativa de retirar a nossa representação nos fundos de pensão. Nós, participantes assistidos, nós vamos ter menos incidência sobre os fundos de pensão se esse projeto de lei for aprovado. Isso significa que a gente vai estar mais refém das políticas e dos desejos das patrocinadoras. E, obviamente, que nós vamos estar sofrendo mais. Se hoje nós temos um pouco mais de transparência dentro do fundo de pensão, como por exemplo a Previ, é porque tem paridade de gestão lá, ou a FUCEF. Agora na Petros, até hoje, embora tenha sido um compromisso de campanha da FUP, desde lá da primeira eleição para os conselhos, que era a questão da paridade de gestão, nunca ela implementou.
nunca implementou a paridade de gestão. E nós temos que cobrar isso, nós temos que ter diretor da Petros que seja eleito pelos trabalhadores, e não só os colocados lá pela patrocinadora. Então, no nosso entendimento, é o contrário do que esse projeto de lei do senador Aécio Neves está propondo. É o contrário, não é afastar o trabalhador, é muito pelo contrário, trazer o trabalhador com poder para dentro. Hoje a gente está dentro do fundo, a gente não tem poder nenhum no Conselho Deliberativo. Se o voto de Minerva é da patrocinadora, vem um investimento como Belo Monte, a gente vota, mesmo que tivéssemos 3, porque um dos, como a gente já disse, vota com a patrocinadora, supondo que tivéssemos 3, a gente vota contra eles o voto de Minerva e aprovam Belo Monte. Quer ajudar, senador Aécio Neves? Acaba com o voto de qualidade das patrocinadoras, aí vamos dizer que a relação fica equilibrada e eles vão ser obrigados a nos consultar e nos respeitar dentro dos conselhos. Quando você mantém o voto de Minerva e, além disso, coloca conselheiros independentes, na verdade você está dificultando a transparência dos fundos de pensão. A política econômica do governo foi entregue aos banqueiros. Entende? Então, antigamente, não que não for, que o governo PT não tivesse servido aos bancos. O presidente Lula disse que são uns ingratos, nunca lucraram tanto na sua história. É verdade, nunca lucraram. Mas eles não tinham controle total da economia e agora estão com controle total da economia. Primeira coisa que fizeram, puseram a Previdência dentro do Ministério da Fazenda, como se a Previdência fosse um problema financeiro. Não é, a Previdência está longe de ser um problema. A Previdência é um problema social. Como é que o governo pega um problema social e transfere como se fosse um problema econômico, um problema financeiro? Isso demonstra muito bem qual é o espírito desse governo. Acho que essa é a diferença fundamental. Agora, que a Dilma também privatizou, privatizou. Quem fez mais leilões de petróleo? Foi Fernando Henrique ou foi a Dilma? Foi a Dilma. Então, não é trocar 8 por meia dúzia, não é. Mas que também existe o mesmo viés, mas acho que agora isso foi radicalizado. Inclusive a própria Previc não se sabe nem onde está, onde vai ficar a Previc? Debaixo da SUSEP? Quem é a SUSEP? SUSEP é a superintendência já do Ministério da Fazenda que controla os seguros e as seguradoras e os fundos abertos, os fundos de previdência abertos dos bancos. Eles não eram fiscalizados pela Previc, eles eram fiscalizados pela SUSEP, que já era do Ministério da Fazenda. Quando agora pegam a Previc, a Previdência, e traz para dentro da Fazenda, a Previc vai ficar o quê? Subordinada à SUSEP? Vai ser uma forma de fazer aquilo que eles tentam fazer há muito tempo, prejudicar os nossos fundos para transferir os nossos recursos para os fundos de pensão abertos nos bancos. Isso os bancos estão loucos para pegar esse nosso patrimônio para gerir com a sua expertise. E a gente está aqui para se defender disso. Quem cuida melhor do nosso dinheiro somos nós mesmos. Nós mesmos. É o olho do dono. Quem engorda o gado é o olho do dono. Eu tenho uma opinião bastante semelhante do Silvio em relação a isso, mas eu quero de antemão falar que eu sei que é uma discussão difícil. A maioria dos petroleiros confia muito no PT, em Lula, na CUT. Por quê? Porque nós vivenciamos, ao longo de 25, 30 anos, histórias lindíssimas de lutas fabulosas que nós fizemos com o PT à frente, com a CUT à frente, com o Lula à frente. A luta em defesa da democracia na década de 80, a luta contra o neoliberalismo na década de 90, contra o Fernando Henrique. Quer dizer, a nossa greve de 95 foi capitaneada pelo companheiro Espios, que é um grande dirigente sindical e que a gente tem o máximo respeito. Agora, eu não posso aqui também ficar saudosista, só lembrar desse passado importante de lutas e glórias e esquecer o presente. O presente, e o que eu vivenciei nos últimos 13 anos, dos mandatos tanto de Lula quanto de Dilma, foi a manutenção do mesmo projeto econômico que eu combati junto com eles em relação a Fernando Henrique, a Itamar Franco, a Collor. O projeto neoliberal que tinha o tripé da economia, que é baseada na geração do superávit para pagar a dívida externa, para pagar os serviços da dívida, esse tripé foi mantido por Lula, em detrimento do quê? Das questões sociais. Sim, entendeu? Porque você dizer para mim que está fazendo uma mudança radical no Brasil com o Fome Zero, sinto muito, não está. Até porque você vai ver agora, o TM está atacando, esse programa vai atacar e essa conquista não vai se manter. Por quê? Porque a essência do processo não foi modificada pelo governo, nem de Lula,
nem de Dilma. E nesse aspecto, por exemplo, se nós tivéssemos hoje 13 anos depois que o Lula assumiu lá em 2002, certo? 14 anos, Lula assumiu em 2002, 2003, né? Então, se nós tivéssemos, por exemplo, uma indústria, um parque industrial mais diversificado, pegando as matérias-primas que nós geramos no Brasil, transformando em produtos com valor agregado para a gente poder vender para o exterior, seria uma situação completamente diferente do que hoje nós estamos ainda dependendo, por exemplo, da exportação de petróleo, de uma situação produtos primários. de commodities. Continuamos em situação de colônia, de exportador. Então, na verdade, o grande projeto de mudança seria um projeto de mudança real, né? E de não simplesmente, como o Lula falava lá em 2001, 2000, na década de 90, eu não quero dar o peixe, eu quero ensinar o cara a pescar, né? Na verdade era isso, faltou dar condições para a gente fazer isso. E quando na verdade deu o peixe, né? Deu um fome zero, e do outro lado estava dando, como deu, o serviço da dívida para os banqueiros internacionais, remunerou o sistema financeiro, e isso nos colocou nessa situação que nós estamos vivendo hoje. Se a situação da conjuntura mundial tivesse favorável, talvez Dilma ainda estivesse lá. Como a conjuntura virou, aí que aconteceu tudo isso que nós estamos vendo aí. Infelizmente, nós estamos vivendo isso. Eu mesmo queria participar dos atos, né, contra o impeachment, mas não podia, porque eram atos a favor do governo, um governo que estava, por exemplo, privatizando o pré-sal, entregando Libra, quer dizer, entregando o nosso tesouro para que fosse na mão do capitalismo internacional. Aí não dá para defender. Então, nesse aspecto, a Petro está nesse contexto, num contexto de dificuldade que nós estamos vivendo, e que não houve uma mudança nem básica, nem mínima. Por exemplo, eleição direta para diretor da Petro. Por que o PT não fez? Por que agora nós vamos ter que exigir de Temer a eleição direta que foi consagrada no acordo de obrigação recíproca em 2008? O PT assinou um acordo de obrigação recíproca com a Petrobras, dizendo que ia realizar, nunca realizou, porque não quis fazer. Não quis a direção da Petrobras, não quis a direção da FUP e não quis a direção da Petro. Por quê? Porque pôde nomear os seus representantes, como está lá, Fernando Carvalho hoje, Danilo, companheiros que eu não vou falar aqui mal dos companheiros, estão lá dirigindo a Petro, mas na verdade podíamos ter companheiros eleitos lá que teriam uma responsabilidade muito maior com o movimento que eles não tiveram hoje, infelizmente até hoje. Então, nesse aspecto, as mudanças que nós podíamos ver nos últimos anos da Petro não aconteceram. E, infelizmente, nós tivemos essa oportunidade e não foi aproveitada pelo movimento, porque o movimento ficou refém de uma história linda, mas do passado. Uma história linda que nós construímos junto com o PT, mas que era do passado. Porque o presente, infelizmente, a história é muito mais triste.